Temasões clássicos, então, são costumeiros e a gente vai para eles. Olha só, tá? República Velha, coronelismo e o Brasil do Vargas, assim como ditadura, são temas sempre fundamentais. Então é isso que a gente vai dar uma olhada agora. Olha só, vamos lá. Essa questão aqui diz o seguinte: durante o período da chamada República Velha, ou Primeira República, tá, a estabilidade política dos governos foi assegurada pela política dos governadores, famosa política dos governadores, né? Na prática, essa política se caracterizava. Está perguntando então acerca da política dos governadores. Essa política dos governadores era baseada num acordo que era um trato vertical entre o presidente da República, tá, que garantia barganha política para os governadores dos estados, e os governadores estados repassavam essa barganha para quem garantia de fato o voto, que era o coronel. Então, como que funcionava a chamada política dos governadores? Era um acordo vertical de aliança política. O presidente garantia barganha política e o coronel garantia o controle do voto, por meio do voto de cabresto, por meio da fraude eleitoral, da violência. Assim funcionava então a política dos governadores. Era um acordo para garantia de voto e diminuir as disputas eleitorais. Ó, vamos lá. Alternativa A: pela prática política do compromisso baseada num acordo de apoio mútuo firmado entre o governo federal, o estadual e os chefes políticos municipais. Já veio aqui cantando na barbada, tá? Essas práticas coronelísticas são muito costumeiras de aparecer nas provas. Outro conceito que também aparece e que às vezes a galera se atrapalha é o chamado café com leite. Professor, mas esse eu lembro, esse é fácil, né? Esse daqui é quando, né, São Paulo e Minas Gerais se aliaram para controlar a política nacional. Toma cuidado. Tudo bem, São Paulo e Minas Gerais são os dois estados mais ricos e mais poderosos do Brasil. Só que estados periféricos ou não tão fortes também participavam da política do café com leite. São Paulo e Minas Gerais tinham o apoio das demais oligarquias. O Rio Grande do Sul apoiava, o Rio de Janeiro apoiava, todo mundo fechou com São Paulo e Minas Gerais. Então tem o apoio das demais oligarquias. Não era no escuro. Não tem como dois estados sozinhos dominar o Brasil inteiro. Então, café com leite é alternância de Rio de Janeiro, de São Paulo e Minas Gerais na indicação para os presidentes, mas com o apoio de todas as demais oligarquias. Está? Esse é um ponto bem importante. Lembra também que durante a República Velha nós tivemos um processo significativo de modernização do Estado brasileiro. Perdão, modernização da sociedade brasileira. Mas era uma modernização excludente. É um país com marcas muito expostas do racismo, que reformava a cidade para expulsar os pobres, para expulsar a população negra. Assim foi feita essa modernização, baseado no racismo que vem da Europa para excluir a população negra brasileira, certo? Não há uma política de inserção da população ex-escravizada. Pelo contrário, a política de exclusão social, econômica, política, inclusive jurídica, criminalizando a população negra. Beleza? Tá? Outro temazão, né, que trata, sempre importante de prova, é a famosa Era Vargas. Vamos lá, olha só. Durante o Estado Novo, a eclosão da Segunda Guerra Mundial foi importante para a definição dos rumos políticos da política externa brasileira. Sob esse contexto, analisa as seguintes afirmações. Vargas sempre foi muito pragmático. Ele soube mudar de posição conforme a situação. Então, uma das características dele era o pragmatismo. Está? Vargas era ideologicamente um homem conservador, à direita, anticomunista, apreciador das ideias fascistas. Então, Vargas sempre foi pragmático, mas ele era um conservador, um anticomunista, um fatista. Esse é um ponto, tá, fundamental.
Mas, na hora da política, ele sabia jogar o jogo da coisa. Então, olha só. Com o bloqueio naval inglês, a Alemanha aumentou sua presença comercial e ideológica no Brasil, frustrando os planos de Churchill de assinar um acordo militar com Vargas. Tudo estranho isso daqui, não tem sentido, tá? O Brasil não foi bloqueado pela Inglaterra, tá? O Brasil manteve relações econômicas com todos os países beligerantes até tomar uma posição em 1942, tá? Vamos lá. De vital interesse estratégico para os aliados, a saliência do Nordeste brasileiro, o Nordeste é perto da África, tá? Foi cedido às tropas norte-americanas que lá estacionaram no final de 1941. Em troca, os Estados Unidos liberaram empréstimos para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Gente, os norte-americanos, de fato, emprestaram dinheiro, tecnologia e financiaram tecnológica e politicamente a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. E sim, o Brasil cedeu o Nordeste, principalmente o Maranhão, para servir como base militar norte-americana para entrar na Europa pelo sul da Europa, entre o Mar Mediterrâneo, certo? Então tá ok essa daqui. Em agosto de 42, após os alemães terem afundado navios mercantes brasileiros, tá só uma questãozinha, tá? Final de 41 aqui tá meio estranho, tá? O Brasil só entrega as armas para os Estados Unidos, tá? Em 42, agosto de 42 que o Brasil declara a guerra, então ela é depois de 41, né? Em agosto de 42, após os alemães terem afundado vários navios mercantes brasileiros, sob pressão de manifestações populares, o Brasil declarou guerra ao eixo. Aqui tá ok, o Brasil declara guerra ao eixo porque a Alemanha estava pressionando, dado que o Brasil tinha aproximado-se dos Estados Unidos no ano anterior, tá? Olha a outra. Em junho de 44, o Brasil consolidou seu alinhamento à frente antifatista e enviou 25 mil pracinhas da Força Expedicionária Brasileira para a Itália. Os soldados brasileiros foram importantes no esforço de guerra e venceram batalhas estratégicas, permanecendo na Europa até o final do conflito. Correto. O Brasil, gente, ele vai fazer parte do 5º Exército Norte-Americano. Então, olha só o que o Vargas faz no campo da política externa. O Vargas era um fatista muito próximo da Alemanha nazista, mas na hora do vamos ver qual que é a alternativa de Vargas, literalmente, gente, pular fora. Vargas não vai ficar como um aliado da Alemanha. Ele vai para o lado norte-americano, que era muito mais vantajoso. O Brasil nacionalizava empresas norte-americanas, o Brasil tinha tecnologia norte-americana, empréstimos e ainda tinha dívida perdoada. Ou seja, o Vargas foi muito pragmático e ainda bem que o pragmatismo deu certo. O Brasil entrou na guerra do lado certo da guerra. Fechou? Então, Vargas, gente, era muito pragmático. E lembra que o Vargas, ele era o cara, tá, de um nacionalismo, olha aqui, ó, de um nacionalismo de fato. Não era só levantar a bandeira do Brasil, era defender o Brasil enquanto Estado independente, autônomo, principalmente no campo econômico. Tá? É por isso que nós temos a criação de instituições importantes. O Instituto Brasileiro do Açúcar e do Álcool, tá? O Instituto Brasileiro de Terras, de Recursos Hídricos e Minerais. Nós criamos a Companhia Siderúrgica Nacional. O Vargas defende o capitalismo nacional brasileiro e não o capitalismo dependente do capital externo. Tá? Vargas, então, foi muito importante. E para controlar o capitalismo, o que ele fez também? Ele fez um processo para controlar as relações de trabalho, a famosa CLT. Mas, professor, CLT então não é coisa de esquerda? Não, gente. O Vargas faz justamente uma legislação trabalhista que é para anestesiar as demandas dos grupos de esquerda. Então, quando Vargas faz a legislação do trabalho, salário mínimo, jornada de 8 horas, férias remunerada, tá? Uma assistência social, seguridade, ele anestesia os grupos de esquerda para ter controle das relações econômicas no Brasil. Beleza? Então, o trabalhismo do Vargas, ele também tinha esse sentido autoritário. Mas foram conquistas sociais fundamentais que permanecem até os dias atuais. Beleza? Vargas, então, importantão para a nossa prova. E, turma, para finalizar, questãozinha clássica sobre ditadura civil-militar brasileira.
sempre cai questão de ditadura, não vai ser agora que não vai cair. Vamos dar uma olhadinha então nessa questão aqui, que ela trata do início da ditadura, sob o golpe e dos chamados AIs aqui no Brasil. Em 1964, um golpe de Estado depôs o presidente João Goulart, interrompendo, né, a experiência democrática vigente desde 45 e culminando na implantação de uma ditadura que durou mais de 2 décadas. Sobre o golpe e a transição do golpe à ditadura, tá, analisa as assertivas a seguir. Primeira questão, tá, primeiro raciocínio. O golpe ele foi planejado. Nenhum golpe se faz, gente, sem apoio popular, porque todos os golpes precisam de legitimidade popular. Então, criou-se no Brasil um ambiente para o golpe. O ambiente era proposto pelos políticos golpistas, pelo empresariado que queria derrubar o João Goulart, pela própria sociedade civil temerosa pelo avanço do comunismo internacional. Mas Maurício, tinha perigo comunista? Não. Não tinha perigo comunista. A inteligência do Exército Brasileiro sabia disso. Tá? A inteligência norte-americana, que defende o golpe, vai produzir o golpe no Brasil, sabia disso. Só que o governo João Goulart era um governo nacionalista. Era um governo trabalhista e fazia propostas de reformas de cunho nacionalista, reformas populares. Estados Unidos, então, não queria perder nenhuma influência sobre o território brasileiro. Por isso que vai financiar o golpe. Uma operação do exército norte-americano, chamada de Operação Brother Sun, vai trazer recurso militar para o Brasil para, caso o João Goulart resistisse ao golpe, uma operação militar baseada pelos Estados Unidos pudesse ser efetivada. Mas vamos lá fazer essas questões aqui. Primeira assertiva. Os contrários aos projetos reformistas e nacionalistas do governo Goulart, que poderiam representar prejuízo aos interesses estadunidenses do Brasil, ok? Tá? Como a lei de remessa de lucros. O João Goulart conseguiu aprovar uma lei que limitava a remessas de lucro das empresas estrangeiras para fora do Brasil. Isso afeta os interesses de uma empresa multinacional que queria manter toda a grana aqui, né? Mas, e descontentes com a política externa do governo João Goulart, muito pragmática, voltando a falar com a China, por exemplo, né? Os Estados Unidos desempenharam importante e decisivo papel na conspiração e no golpe de 64. Nesse sentido, além do aparato militar via Operação Brother Sun, correto, o governo norte-americano rapidamente reconheceu, na madrugada de 2 de abril, a deposição de Jango e a nomeação de Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados. Correto. Gente, olha só. O exército dá o golpe no dia 1º de abril de 64. João Goulart foge do Rio de Janeiro para Brasília, de Brasília para Porto Alegre. Tá? A capital do Rio Grande do Sul foi transferida para Passo Fundo, ponto importante. Por que foi transferida para Passo Fundo? Porque o Rio Grande do Sul poderia ser o local de resistência ao golpe. Porque o João Goulart era gaúcho e principalmente porque o Brizola, então deputado federal, era gaúcho. Então, como a resistência poderia sair aqui de Porto Alegre, o governador do Rio Grande do Sul, apoiador do golpe, mudou a capital para Passo Fundo, para não correr o risco do Brizola tomar o poder no Rio Grande do Sul e prender o governador que apoiava o golpe. Então, por algumas semanas, por alguns dias, na verdade, Passo Fundo, cidade da nossa prova, vai ser capital para tentar evitar uma resistência ao golpe. Brizola não vai conseguir fazer resistência e foge para o Uruguai, como fez o João Goulart. Tá? 2. O golpe de 64 procurou legitimar-se com o discurso que se tratava de uma revolução preventiva, que salvou o Brasil de um suposto golpe comunista. O discurso exatamente foi esse. E a galera abraçou o discurso, achando que havia mesmo um perigo comunista. Todo mundo sabia que não. Mas o discurso ele foi muito forte e legitimou-se, então, como uma espécie de golpe para garantir a democracia. A imprensa da época assim divulgou também. Tá? Olha a terceira. Após o golpe de 64, o Comando Supremo da Revolução, composto por uma junta militar e liderado pelo general Humberto da Costa e Silva, era o Castelo Branco, que na época comandava o país, decretou no dia 9 de abril o ato institucional número 1, o qual institucionalizou o golpe, dando uma aparência de licitude ao novo regime. Desse modo, o AI-1 marcou a passagem do golpe à ditadura. Tá? Aqui o que acontece, turma? O Costa e Silva era um dos generais importantes, tá? Quem governava o Brasil na prática, tá, era o Comando Supremo da Revolução, de fato, que tinha como principal nome o Castelo Branco, tá, que vai ser o cara
que vai então ser o principal comandante. Mas tem uma questão importante. O ato institucional número 1, gente, de fato, tá? Ele legaliza o golpe. Ele vai legalizar demissão de funcionário público, ele vai legalizar prisão de militares contrários ao golpe, prisão de opositores, fechamento do Congresso, estado de sítio, ele deu legalidade ao golpe, tá? Beleza? Mas o nome mais velho ali era, de fato, o Castelo Branco, tá? Tanto que ele vai ser o primeiro governante, tá? Primeiro ditador. 4. O ato institucional número 1, tá? Entre outras coisas, deu início à série de cassações de mandatos parlamentares e suspensões de direitos políticos por 10 anos, com o objetivo de limpar o Congresso. Toda a burocracia no Brasil era uma burocracia varguista. Ninguém quase apoiava o golpe, então tinha que fazer uma devassa. Tá? Cassando mandatos parlamentares acusados de subversão e de corrupção. O ato institucional número 1 também permitiu aplicar uma série de sanções, como exonerar, demitir, aposentar, transferir para reserva, entre outros, a militares, funcionários públicos, juízes e professores, dando início à Operação Limpeza, que visava promover o expurgo de civis e militares alinhados a João Goulart ou com pautas reformistas. Beleza, tu vai limpar a burocracia no Brasil, certinho? Beleza? Vamos lá então, tá? Outro ponto aqui que é importante. Tá? Decretado pelo general Castelo Branco, tá? No final de 65, o ato institucional número 2, ó, gente, aí 2, tá? O ato institucional número 1, ele legaliza o golpe. O ato institucional número 2, tá? Ele muda o sistema político no Brasil. 2 partidos. Bipartidarismo. Tá? O ato institucional número 2 é o ato do bipartidarismo. Cancelam, fecham todos os partidos que existiam, porque o grupo golpista sempre perdia as eleições, então aqueles partidos deveriam desaparecer. E 2 partidos apenas podem funcionar no Brasil. A Arena, de sustentação à ditadura, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Tá? Então, o AI2 determinou, entre outras coisas, eleição indireta à presidência da República, fim do regime pluripartidário, tá? Com extinção dos partidos políticos existentes. Entretanto, como a ditadura empenhava-se em criar um simulacro da democracia, não cairia bem proibir a existência de partidos políticos, nem adotar um modelo de partido único, associado às ditaduras monopartidárias. Desse modo, a alternativa adotada foi um novo sistema partidário, dando início ao bipartidarismo, que durou até 79. Gente, olha só. A ditadura aqui no Brasil sempre disse que não era ditadura, que era uma democracia. Tá? Mesmo no ápice da ditadura, lá, censura e tal, eles diziam que era uma democracia controlada. Mas quais eram os mecanismos que a ditadura usava para dizer que não era uma ditadura? A alternância de ditadores, foram vários. Os ditadores, embora militares, escolhidos pelos mais altos postos do Exército Brasileiro, eles sempre vestiam terno e gravata, roupa civil, para dizer que representavam a população civil e não somente o Exército. E, turma, eleição, mesmo que só para o parlamento, porque o resto era tudo indireta. E existiam 2 partidos, então existia uma oposição consentida. Logo, turma, se tem alternância de governantes, tá? Se tinha um governante que vestia terno e gravata, tá? E se existia uma oposição consentida, eles vão dizer que não era uma ditadura, que era apenas algo consentido. Ponto fundamental: tortura, desaparecimento, eliminação de opositores, controle do que é produzido na literatura, na arte, na TV, no rádio. A ditadura, tá? Ela teve um momento de crescimento econômico, chamado milagre econômico. Qual foi o grande problema do milagre? Capital externo. Tudo dinheiro vindo de fora. Uma corrupção do caramba, obra superfaturada, gente ganhando dinheiro, e vem a conta. Os anos 80 serão os anos, gente, chamados de década perdida. Inflação, endividamento, estagnação econômica e o Brasil caminhando para a miséria. O processo de abertura político, tá, foi comandado pelos próprios militares. Uma lei foi muito importante. Em 1979, tá, foi aprovado no Brasil a lei de anistia. Anistia, gente, significa amnésia, esquecimento. Eles queriam dizer que tudo que aconteceu nos últimos anos deveria ser esquecido. E todos os crimes, então, cometidos
na ditadura seriam agora anistiados, esquecidos e perdoados. É por isso que ninguém foi preso em função dos crimes da ditadura, da corrupção, da lavagem de dinheiro, do tráfico de influência, do desvio de recurso público, de tortura, sequestro, assassinato, ocultação de cadáver. Ninguém foi punido. Essa ausência de punição ensina para a sociedade brasileira que não houve crime, que não houve confusão. Então, olha só, um dos assuntos importantes quando cai de fato ditadura, tá, é o processo de redemocratização. Houve ditadura, houve tortura, desaparecimento, corrupção, mas como, na verdade, ninguém foi punido, o que a sociedade aprende? Que na época era um governo bom e que corrupção, desvio de dinheiro e crime é coisa de agora, criando, né, uma ideia de que no passado era bom e agora é que nós temos um grande problema. Então, turma, a prova da UPF é uma prova que eu vou chamar de clássica. Ela cobra os chamados temas, os grandes temas da história, e tende a não vir com surpresas. Acredito que dando uma olhadinha nessa revisão, fazendo as questõezinhas, olhando a prova, vocês chegam bem preparados e confiantes para fazer a prova. Beleza? Beijos e abraços, aquele abração e boa prova para vocês. Tchau, tchau.